Bezerra Hashem, da Fiut Reta do Jeruvim, estamos a Fiut Zayin Amud Bet, a Fiut Zayin no verso, na Mishnah, no começo do Perek Osim Passim, começamos um novo capítulo. O capítulo Osim Passim também lida com assuntos que a gente viu no final do primeiro capítulo de Masechet Eruvin, assuntos de Mechitzot, divisórias de recintos. Vimos alguns tipos de divisórias de recintos. No primeiro Perek, com relação a Mavoi, paredes, Lech, Korá, com relação aquele acampamento que a gente viu, aquela caravana de pessoas viajando, fizeram paredes com cordas, bambus, vários tipos de mechitzot, já vimos. E agora a Mishnah vai falar com outro tipo de mechitzot com relação a um poço. Um poço normalmente é um reshut yachid, é um recinto privado, mesmo que ele está no meio da rua, porque ele tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro, normalmente, e tem uma largura de 40 centímetros quadrados, 4 tfachim quadrados, normalmente é um reshut yachid, é um recinto privado. É proibido tirar água desse poço para a rua sem fazer um concerto de mechitzot em volta desse poço. Essas mechitzot não precisam ser maior delas fechada e minoria aberta, ou 50% fechada e 50% aberta dessas mechitzot. É uma outra halachá que os sábios fizeram facilitando um pouco a halachá com relação a pegar as pessoas e tirar água de um poço em Shabbat. Isso vai falar que é a Mishnah. Osim passim lebirot, é permitido fazer passim. Passim são tábuas. Aí tem dois tipos de tábuas. Tem uma tábua em formato de um L, como um canto, que a gente já vê esse tipo nessa Mishnah também. E existe uma tábua reta. Então fala que a Mishnah, osim passim lebirot. As pessoas podem fazer passim, colocar essas tábuas em volta de um poço para carregar desse poço para fora. Arba de um din, nirim keshmone de verabiuda. A primeira opinião da Mishnah é a opinião de Rabiuda. Como a pessoa vai fazer para poder carregar desse poço para a rua? O conceito é que a pessoa tem que fazer uma área em volta desse poço que vai ser uma extensão desse poço, secundária ao poço. Sendo assim, vai virar um reshut yachid junto com o poço. É como se fosse dentro de uma casa. A pessoa pode carregar dentro de uma casa, a pessoa pode carregar também desse poço para fora desse poço, porque é um reshut só, é um recinto só. A opinião de Rabiuda é: a pessoa coloca abá de umdin. De umdin são cantos. É uma madeira dupla, uma madeira reta, uma madeira em 90 graus de outra direção. E vai ter um canto aqui. Para cada canto desse quadrado vai ter uma madeira dupla dessas. Vai ter que colocar arba de umdin, 4 cantos em volta desse poço, fazendo um quadrado imaginário. A gente vê as medidas dessas madeiras na continuação da Mishnah. Nirim keshmone. Uma vez que são madeiras como cantos, então parecem como se fossem 8 madeiras diferentes. Cada madeira tem uma largura de uma amá. A gente vê que é mais ou menos 60 centímetros com relação a essas alachot. O amá varia conforme as alachot. Porém, essa vai ser uma madeira para uma direção, uma madeira para outra direção em 90 graus. Por exemplo, a madeira que está entre o sul e o oeste, ele vai em direção ao norte e ao leste. Parece como se fossem duas madeiras diferentes. Isso fala aqui Rabiuda. Arba de umdin, 4 cantos, nirim keshmone, parecem como se fossem 8 madeiras. De Rabiuda. Essa é a opinião de Rabiuda. Rabi Meir Omer, fala Rabi Meir, shmone, nirim keshne masar. Fala Rabi Meir, a pessoa tem que colocar fora esses cantos paredes no meio, entre os cantos. Então vai ter shmone, 8 unidades de madeiras, 4 cantos e 4 madeiras no meio dessas laterais. Nirim keshne masar, parecendo 12 madeiras, que cada canto são 2 madeiras. Então vamos ter aqui 8 já para cada cantos. E para essas madeiras do meio vão ser mais 4, vão ser 12 no total. Arba de umdin, 4 cantos, verba pshutin e 4 madeiras retas. Govan, a altura, asarat tfachim. Cada madeira tem que ter uma altura de 10 tfachim, 1 metro. Verochban, a largura, shisha, 6 tfachim, 60 centímetros mais ou menos. Veoviam, a espessura, kolsho. Uma espessura mínima já é suficiente. O BNN, e entre esses cantos, também tem um limite. Kimlosh terevakot, shel shalosh shalosh bakar de Rabi Meir. Conforme Rabi Meir, a distância entre os cantos tem que ser, no máximo, de 2 grupos de animais, que cada grupo tem 3 bois. Esses grupos são aqueles grupos que as pessoas amarram um bastão em cima desses bois, amarram esse bastão a uma machrechá, uma máquina para arar. Isso chama esses revakot, são o tzemed bakar, esse grupo de animais. Então se a gente vai calcular aqui, conforme Rabi Meir, vai ser uma largura de 10 amot, 5 metros entre esses cantos, essa é a largura máxima, mais do que isso já não vale esses cantos. Rabiuda Omer shel arba, conforme Rabiuda, é uma distância maior desses cantos. Pode ter até 4 animais para cada grupo, ou seja, 2 grupos de 4 animais cada um. Já vimos esse largura anteriormente no primeiro capítulo, são 13 amot e 1/3 de uma amá.
Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Kshurot, fala Gemara, dificultando mais essa halakha, esses animais são contados como se estivessem amarrados, essa é a distância entre os cantos, é menos espaço, velo mutarot, não soltos. Achad nechneset ve achad yotzet, facilitando um pouco a halakha, um grupo desses animais está olhando para dentro desse quadrado e um deles está olhando para fora, como se estivesse saindo desse quadrado em volta do poço. Então tem mais espaço, se eles estivessem todos em uma direção só, eles podem se espremer mais. Agora que eles estão um olhando para dentro desse quadrado, um olhando para fora desse quadrado em volta desse poço, então tem mais espaço, então pode ter mais espaço entre os cantos. O motivo disso é que às vezes as pessoas trazem os animais, um grupo entrando para esse quadrado, um grupo saindo, e você vai ter um espaço bem estreito, eles vão acabar derrubando esses cantos, vão proibir as pessoas de carregar desse poço, para fora desse poço em Shabbat, por isso fizeram uma facilidade maior, um espaço maior entre os cantos. Mutar na kriva, é permitido diminuir a área desse quadrado, laber, perto desse poço, o bilvat com a condição que não pode estar estreito demais, sheter parar o shaveruba bifnim, a condição é que essa vaca que está indo beber água, tem que caber a cabeça dessa vaca dentro desse quadrado, a maioria desse animal dentro desse quadrado, bifnim beshotá, e aí ela vai beber água desse poço. Porque se a maioria desse animal vai estar fora do quadrado, temos o receio que essa pessoa vai pegar a água e vai tirar a água de fora desse quadrado, vai estar carregando de um reshut yachid, um recinto privado para um recinto público, em Shabbat é proibido. Mutar le'archik kolshu. Fala aqui, a primeira opinião da Mishnah, é permitido fazer uma área bem grande, não tem limite. O bilvad com a condição, she'arbe bepassim. A condição é que a pessoa vai colocar essas madeiras retas entre os cantos, para não ter, conforme Rabi Meir, uma largura maior do que 10 amot vazios, conforme Rabi Yehuda, uma largura de 13 amot e 1/3 de uma amá vazios, a pessoa vai colocando essas madeiras que tem 60 centímetros de largura e 1 metro de altura, e a pessoa pode continuar carregando do poço para esse recinto. Essa é a primeira opinião da Mishnah. Rabi Yehuda, a opinião de Rabi Yehuda é ad betzatayim. Rabi fala que tem um limite, essa área não pode ser maior do que um betzatayim, uma área para plantar 2 seim de comida. 2 seim de comida ocupam um espaço de 50 amot por 100 amot, 25 metros por 50 metros de área. Maior do que isso já não pode carregar. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Tanakama discutiu. Amru lo, e os Chachamim falaram para Rabi Yehuda. Como você pode falar isso? Lo amru betzatayim, ela leginav el karfaf. O único caso é que os sábios limitaram a área para poder carregar até um betzatayim, vai ser com relação a uma guiná, um jardim, uma horta e um karfaf. Um karfaf é um campo fora da cidade que se usa para armazenar madeiras normalmente. E tem cercas. Porém, uma horta dentro da cidade, por exemplo, e um karfaf, que é esse campo fora da cidade, ele tem que ter uma área até o betzatayim para a pessoa poder carregar lá em Shabbat. Mais do que isso, não pode carregar lá em Shabbat. O conceito é, qualquer recinto que suas paredes não foram feitas para uma residência, por exemplo, se a pessoa não mora naquele lugar, então não pode carregar naquele lugar se ele for maior do que um betzatayim, porque parece como uma rua, já virou um carmelita, um recinto público, porque a pessoa não mora lá. Até um betzatayim a pessoa pode carregar. Exemplos disso fala a Mishnah, aval imaya dir osar, se essa área era um curral num campo, esse é um dir, osar é um curral dentro da cidade, ou muktzeh, um depósito que a pessoa tem atrás da casa da pessoa, normalmente para colocar os mantimentos da casa dele, ou hatzer, ou o pátio na frente da casa das pessoas, afilo bet hameshet kurim, afilo bet asara kurim, mesmo que é bem grande, uma largura ilimitada é permitido carregar, mutar é permitido carregar lá. Fala aqui os sábios, o mutar é rikoshu, com relação ao nosso caso do poço, é a mesma coisa. Porque um curral é como se fosse uma residência, porque os animais moram lá, também o pastor às vezes dorme lá e mora dentro desse curral, é como se fosse uma residência. Não tem esse limite de um betzatayim. Um muktzeh, o depósito de comidas da casa da pessoa, normalmente também é uma residência, porque todos os mantimentos da casa estão lá. Um pátio é uma área útil da casa. Então, essas situações que não tem o limite de um betzatayim, é igual ao caso do poço, também a água da pessoa está nesse poço, a água dos animais dele estão nesse poço, é como se fosse uma residência dele, ele pode carregar do poço para fora do poço, tem esse quadrado com esses passei biraot, mesmo que seja maior do que um betzatayim, é como se fosse uma residência, conclui a Mishnah, o mutar le'achik korshu. Conforme o Chachamim pode fazer uma área bem larga,
não tem limite, o bilvat e arbebe passim, com a condição que a pessoa vai fechar um pouco mais essas laterais, com esses passim, essas tábuas retas, sem ter uma largura maior do que o permitido. Fala a Gemara, leima matnitin de lo que Hanania. Talvez a nossa Mishnah não é como Hanania. Detânia, fala a Braita. O sim passim lebor pode fazer passim, essas tábuas, esses cantos, para um bor. Um bor é um buraco que também tem água lá, mas não é um poço. Normalmente tem água da chuva nesses buracos. E fala que na cama pode fazer passim para carregar desse buraco para fora desse buraco. Vechavali nesheara. Já vimos esse conceito anteriormente, a pessoa pode fazer uma mechitzá, uma divisória com cordas, para a pessoa poder carregar dentro de um acampamento. Já vimos em extenso, nos últimos 2 dapim, que vimos anteriormente no final do primeiro capítulo. Hanania Omer Hanania discute Havalim lebor. Só pode carregar de um buraco que tem água lá da chuva, se tem cordas em volta dele. Uma mechitzá de cordas é melhor do que uma mechitzá de tábuas, como a gente já viu. Avalopa sim, mas essas tábuas espaçadas não funcionam para carregar de um buraco para fora do buraco na rua. Aparentemente, a Gemara entendeu que bor, um buraco de água e um poço é a mesma alahá. Se você me está falando que pode fazer passinho para carregar de um poço para fora do poço, seria a mesma coisa com relação a um buraco de água da chuva. Qual é a diferença da nossa Mishnah que falou que pode? Discute com Hanania, que falou que não pode. Fala, filho teima, Hanania pode ser que nós vamos também como Hanania. Bor lechut, ber lechut. Um buraco de água da chuva é uma situação, é uma alahá. Ber lechut, e um buraco de chuva é uma outra alahá. Ou seja, com relação a um buraco de água da chuva, temos o receio que essa água vai acabar. E se essa água vai acabar, não pode carregar mais esse quadrado imaginário, não tem mais água lá, não é uma residência, não é uma situação de necessidade do público. As pessoas podem chegar a carregar ainda depois que acabar a água. Então, fala Hanan, é proibido. Be'er lechut. Nossa Mishnah foi citada com relação a um poço, não temos o receio que vai acabar a água de um poço. Sendo assim, é permitido se apoiar nesse espacinho, nessas tábuas espaçadas. Então pode ser que a nossa Mishnah vai junto com a opinião de Hanania. E cadê numa outra versão? Mideloktani Hanania Omer. Diz que a Braita não falou que Hanania disse o sin havalim labor, o passim laber. A Braita não falou que a pessoa pode fazer uma mechitzá, uma divisória de cordas em volta de um buraco que tem água da chuva, lá o passim, essas tábuas espaçadas, leber, para o poço. Isso a Braita não falou. Mechad lechanan, a gente deduz daqui, loshnabor, velosnaber. A gente deduz aqui que isso que Hanania falou que não pode fazer passim para um buraco, e não falou que ele pode fazer passim para um poço, significa que também para um poço não pode fazer passim, não como a nossa Mishnah, talvez a nossa Mishnah não é como Hanania, Havalim in, passim lo, só pode fazer mechitzá, uma divisória com cordas, não com tábuas espaçadas. Falando, lema matnitin, de lo que Hanania, talvez a nossa Mishnah não é como Hanania, a nossa Mishnah fala que sim pode fazer essas paredes espaçadas com essas tábuas para carregar de um poço, e Hanania fala que não pode. Fala, filho, tema Hanania. Pode ser que a nossa Mishnah também é como Hanania. Hanania não falou que pode fazer passinho para carregar de um poço? Lemai de que a mata na cama, caminhar dele. Hanania está respondendo isso que está na cama falou. Está na cama falou que pode fazer passinho para carregar de um buraco de chuva. Hanania falou que não pode fazer passinho para carregar de um buraco de água da chuva. Ele não se trata com relação a um poço, que está na cama não se trata com relação ao poço também, mas ele concordaria com relação ao poço que pode se apoiar e fazer esse espacinho. Agora, lei uma trinta de Loki Rabi Akiva. Talvez a nossa Mishnah não é como Rabi Akiva. Detnan, vamos falar a Mishnah. Errad beira Rabim, tenta um poço público, o bora Rabim tenta um buraco que tem água da chuva que seja público, o beira Yahid, e um poço particular, o sin lael passim. É permitido fazer esse espacinho, essas tábuas espaçadas. A valbora Yahid, porém, um buraco de uma pessoa particular, o sin lo mechitzá gavoa sarat fahim, só pode carregar desse buraco que tem água da chuva se ele é um buraco de uma pessoa particular, se tem uma parede de 10 tfahim, 1 metro. Por quê? Porque temos o receio que vai acabar essa água de um buraco particular, essa pessoa não vai perceber, vai continuar carregando nesse espaço biraot, está proibido. Se for um buraco que tem água da chuva de um público, então uma pessoa vai advertir a outra e não vai deixar o outro carregar de uma forma proibida. Dever Rabi Akiva, essa é a opinião de Rabi Akiva. Veilo acha, porém nossa Mishnah, Ktanen, está escrito, lebiraot, é preciso fazer passer biraot para os poços. Lebiraot e leborot lo, só para poços, não para buracos com água da chuva. E Rabi Akiva fala que pode fazer passer biraot para carregar com um buraco de água da chuva, seja um buraco público.
Provar com a Gemara aqui, a nossa Mishnah não é como Rabi Akiva. Fala, Gemara, filho, tem uma Rabi Akiva. Pode ser que a nossa Mishnah também é como Rabi Akiva. Be'er ma'im chaim de psikalei, lo shna de rabim, velo shna de achit ktani. Em relação a um poço, não tem diferença se é um poço público ou um poço particular. É uma permissão absoluta. Por isso a Mishnah se trata com relação a isso. Bor mechunassim de lo psikalei, lo ktani. Porém, um buraco de água de chuva, que não em todos os casos é permitido, se for um buraco particular, não vai estar permitido carregar lá. A Mishnah não se trata com relação a isso. Pode ser que seja permitido se for um buraco de água da chuva público, como a Rabi Akiva falou. Lembra matriz de lo que Rabi Yehuda ben Baba. Talvez a nossa Mishnah não é como Rabi Yehuda ben Baba. Detnar, como falou Rabi Yehuda ben Baba. Rabi Yehuda ben Baba omer, en osim pasim, ela lebera rabim bilvad. Rabi Yehuda ben Baba dificulta a halakha, só é permitido fazer esses passei biraot para um poço público, não para um poço particular. Só se é um poço público tem uma necessidade de mais pessoas, e aí os sábios facilitaram a halakha. Com relação a um poço para uma pessoa particular, não permitiram essa halakha, mesmo que nós temos o receio que essa água vai acabar, mas não tem aqui uma força de um público para permitir essa halakha. Veio a para nossa Mishnah, Ktani, está escrito, lebiraot. Pode fazer passei biraot para os poços, lo shna de rabim, lo shna de achim, não faz diferença se é um poço público ou particular, é a mesma coisa. Não é como a Rabi Yehuda ben Baba falou, que se for um poço particular não pode fazer esse passei biraot. Fala, meu filho, tem uma Rabi Yehuda ben Baba. Pode ser que a nossa Mishnah é como Rabi Yehuda ben Baba também. Mas biraot, que significa os poços, biraot de alma, não significa todos os tipos de poços. Os poços que as pessoas fazem são poços públicos. Não significa os dois tipos de poços, também poço particular, também poço público. Aqui, talvez a nossa Mishnah também concorda com Rabi Yehuda ben Baba, que só um poço público pode fazer passei biraot. Mas diomdin, pergunta a galera, o que significa essa palavra diomdin, esses cantos? Rabi Meir ben Elazar falou o sábio dio amudim, dois pilares, duas tábuas, como aqueles cantos que tem uma tábua em uma direção e outra tábua em outra direção, então se chama diomdin, uma abreviatura dessa palavra. Continua a Gemara, Tnanata, está escrito naquela Mishnah, Masechet Dmai. Dmai significa, se a pessoa compra alimentos de uma Maaretz, uma pessoa ignorante na Torá, temos a suspeita que ele não tirou os dízimos. Ele tirou as oferendas para o Cohen com certeza. A pessoa que não tira oferendas para o Cohen é muito grave, Tachayav mitam min hashamayim. O Tribunal Celestial, o Bedin Shemala, decreta o falecimento dessa pessoa, um falecimento precoce. E com certeza a Aratzot também tomam cuidado com a Truma. Porém, com relação a Masrot, os dízimos é menos grave, temos a suspeita que essa pessoa não tirou os dízimos. Qualquer pessoa que compra de uma Maaretz tem que retirar os dízimos na dúvida. Tranab nesse turno da Mishnah, Imasechet Dmai. Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda, Kol hashitim pturim, todos os figos de má qualidade, a pessoa está isenta de tirar os masrot, os dízimos, que uma vez que é bem barato, é bem de má qualidade, esse Amaretz sim tirou os dízimos. Chutz mina diufra, fala desse tipo de figo de má qualidade, chamado diufra, que ele é um pouco melhor, e já temos a suspeita que esse Amaretz não tirou os dízimos. Mas diufra, o que é diufra? Amarula ilana ou sedio perot bashana, é uma árvore que faz 2 vezes frutas por ano. Ou seja, dio significa 2. Então, diufra é diupri, 2 frutas, ou seja, 2 colheitas por ano. Agora vai trazer muitos ensinamentos de Rabi Meir ben Elazar. Amar Rabi Meir ben Elazar, dio partsuf panim ayalo ladam arishon. Adam Arishon tinha 2 caras, ou seja, Adam Arishon foi criado macho e fêmea, a sua cara e a cara de Havá nas costas dele. Vamos ver na frente que não é só a cara de Havá, era todo o corpo de Havá estava nas costas de Adam Arishon. Shinemar, como está escrito, Achor vakedem tzartani, Hashem me criou, me desenhou de frente e de costas, ou seja, tinha um corpo na frente e um corpo atrás. Ktiv está escrito na Torá. Vaibn Hashem Elokim et atzela. Hashem construiu a tzela. A gente vai ver que é tzela, mas Hashem construiu Havá de um pedaço de Adam Arishon e os sábios vão lidar com relação a isso. Rav e Shmuel estão discutindo. Hadamar, um deles falou, Patsuf. Era um corpo de Havá que estava nas costas de Adam Arishon e Hashem cortou esse corpo. Vechadamar, e outro sábio falou, Zanaf. Era um rabo de Adam Arishon. Os comentaristas discutiram se é um rabo, literalmente. Muitos comentaristas falaram que era um rabo. A maioria falou que era um rabo, como qualquer animal. E muitos comentaristas falaram
que não é um rabo. Pode ser uma costela a mais, pode ser uma verruga a mais, qualquer coisa a mais é chamado um zanav, um rabo. Mas não significa um rabo literalmente, e os sábios discutiram com relação a isso. Bishlam Aleman de Amar Partzuf, também conforme a opinião que fala Partzuf, que era um outro corpo nas costas de Adam Arishon, Hainu Dirtiv Achor Vakedem Tzartani. Por isso está escrito que Hashem me criou nas costas e na frente, me desenhou nas costas e na frente dois corpos diferentes. E Aleman de Amar Zanav, porém se era um rabo, que Hashem criou Havá de um rabo de Adam Arishon, Maiachor Vakedem Tzartani, que significa que Hashem me criou na frente e atrás. Só me criou na frente, atrás só tinha um rabo. Que Rabi Ami responde agora como Rabi Ami falou de Rabi Ami, Achor Lemase Bereshit. Se diz Achor Vakedem, não quer dizer nas costas e atrás. Achor significa nas costas, mas quer dizer também por último, depois. Significa Achor Lemase Bereshit. O homem foi criado, o último das criações, foi criado na sexta-feira da criação. Quer dizer, na frente, não significa na frente da Amarishon, significa primeiro. Vekedem Lepuranut. O homem é o primeiro a sofrer os castigos. O que significa isso? Bishlam Achor Lemase Bereshit. Então vamos com relação a isso que o homem foi o último das criações, de lo ivri ad maleshapta. Que o homem foi criado na sexta-feira, por último. La vekedem lepuranut mai. O que significa que o homem é o primeiro a sofrer castigos? E lema mishum klala. Se é com relação àquela maldição que Hashem deu para Adam Arishon, para Havá e para a cobra, depois que eles comeram da fruta proibida, Habitchila nitkalel nachash. Primeiro quem foi amaldiçoado foi a cobra. O lebasov nitkalel Havá, depois Havá, o lebasov nitkalel Adam. Primeiro foi a cobra, então não pode ser que o homem foi amaldiçoado primeiro naquela situação. Ele lemabun, deve ser com relação ao dilúvio. Dirtiva imachet kolaikum. Hashem apagou todas as criaturas, Hashem pnei adamah, que estão sobre a terra, me'adam ad behemah. Do homem até os animais. Que a gente vê que o homem foi punido antes que os animais. Continua. Bishlam Aleman de Amar Partzuf. Também conforme a opinião que fala que Havá era um outro corpo nas costas de Adam Arishon. Hainu dirtiv va'itzer trem yudin. Por isso é sido va'itzer que Hashem criou, tem sido com 2 yudin. 2 vezes a letra yud. Ou seja, Hashem criou 2 vezes. Significam 2 corpos diferentes acoplados, embutidos em Adam Arishon. E Aleman de Amar Zanav. Porém a opinião que fala que Havá era um rabo atrás de Adam Arishon. Mas Vaitzer, que significa Vaitzer? Não tem 2 criações aqui de Adam Arishon. Responde aqui de Rabbi Shimon ben Pazi, como o sábio falou de Rabbi Shimon ben Pazi. Oili meitzri, oili miotzri. A pessoa depois que ela foi criada, ela está sempre num debate, num conflito. Coitado de mim contra o meu Yetzirará. A minha inclinação negativa me prejudica se eu faço as mitzvot. Oili miotzri. E se eu faço pecados lo aleno, Hashem me castiga. Então, Vaitzer significa 2 tipos de sofrimentos que a pessoa tem depois que ela foi criada. Vaitzer significa tzara, é um sofrimento da pessoa e também significa criação. Os 2 significados nesse passo. Fala, Bishlam Aleman de Amar Partzuf. Tá bom? Como vai a opinião que fala que Havá era um outro corpo nas costas de Adam Arishon. Hainu dirtiv, isso está escrito no Pasuk. Zachar unekeva Abram. Hashem criou Adam Arishon, macho e fêmea juntos. Ele Aleman de Amar Zanav, porém esse era um rabo, mas Zachar unekeva Abram. Que significa macho e fêmea? Era só um rabo? Responde agora aqui de Rabi Aval, como Rabi Aval explicou. De Rabi Aval, Rabi Aval, ele perguntou uma contradição dos psukim. Tilis escrito no pasuk, Zachar unekeva Abram. Hashem criou Adam Arishon, macho e fêmea. Ou seja, 2 corpos, aparentemente. O Tilis está escrito, Betzelem Elokim Baraoto. Depois está escrito que Hashem criou Adam Arishon, ele. Não tem 2 corpos, 2 criações. Como fica essa contradição? Explicou Rabi Aval, Betchila tabi machshava levarot shnai. Primeiro Hashem pensou, planejou em criar Adam Arishon dividido de Havá. O lebasof, e depois o Nivra, ele é errado. Depois Hashem criou Adam Arishon sozinho. Isso que tem sido Zachar Nekeva Abram, Hashem criou Adam Arishon macho e fêmea, significa que Hashem planejou fazer isso, mas não criou Adam Arishon junto com Havá no começo. Ainda mais conforme a opinião que era um rabo, Hashem realmente não criou Adam Arishon junto com Havá no começo, só depois. Essa é a resposta da contradição e a resposta desse psukim. Fala Gemara. Bishlam Aleman de Amar Partzuf. Tá bom com a opinião que fala que Havá era um outro corpo nas costas de Adam Arishon? Hainu dirtiv, isso estuda na Torá, Vaisgor basar tachtena. Hashem preencheu esse corte com carne. Era as costas de Adam Arishon, que estava faltando um pedaço, Hashem
completou Adam Arishon. Ele manda Amar Zanav, referenciar um rabo nas costas de Adam Arishon, mais vezes Gorah Basar Tachtina, que significa que Hashem preencheu com carne o que estava faltando. Adam Arishon não tinha um rabo depois que na Havá foi criada. Então parece que não era um rabo. Marazvid falou, Razvid veio ter Marabirmia, tem quem falar que Rabirmia falou, veio ter Maravnachum Bar Yitzchak, tem quem falar que Ravnachum Bar Yitzchak falou, Lo Nitzrecha, Ela Lemakom Chatach. O que Hashem precisou fechar com carne, com mais pele, era o lugar do corte do rabo. Ou seja, Hashem não queria que ficasse uma cicatriz lá, com um defeito em Adam Arishon. Hashem fez aqui um fechamento, preencheu com carne para não ficar uma cicatriz. Continua. Bishlam Aleman Damar Zanav. Tá bom, conforme a opinião que fala que Havá era um rabo de Adam Arishon. Hainu Birtiv, isso é escrito na Torá, Vaiven, que Hashem construiu Havá. Havá não estava pronta e Hashem construiu Havá. Ele lhe manda amar Parzuf, para esse Havá era um outro corpo nas costas de Adam Arishon. Havá já estava completa. Por que Hashem teve que construir Havá? Mas Vaiven, quer dizer que Hashem construiu? Resposta daqui de Rabi Shimon ben Menasse, de Rabi Shimon ben Menasse, como falou o sábio, Vaiven Hashem Elokim et Hatzela. Hashem construiu o Tzela, construiu Havá. O que significa isso? Melamed Kila Akadosh Baruch Hu de Havá. Significa que Hashem trançou o cabelo de Havá, embelezou Havá para que Adam Arishon goste de Havá. Não significa que Hashem construiu o corpo de Havá, porque Havá já estava pronta com essa opinião. Significa que Hashem trançou o cabelo de Havá. Veio a Adam Arishon e trouxe para Adam Arishon. Shekem Bekrachayam, uma prova para isso que as pessoas de ilhas chamam Korilekar Ita Banaita, chamam a pessoa que trança de uma pessoa que constrói. Então, Vaiven pode ser referente a uma construção das tranças do cabelo de Havá. Da Baraka uma outra resposta, Vaiven Hashem Elokim. Hashem construiu Havá, que significa isso? A Marav Hizda falou o sábio, tem que falar tudo isso numa braita, Melamed Shebenah Kadosh Baruch Hu leChavá Kebinyan Otzar. Isso veio ensinar a gente que Hashem moldou o corpo de Havá como se fosse um armazém de frutas. O que significa isso? Viramos a página. Ma'otzad, mesmo jeito que um armazém de frutas, Zé, Rahav Milemata, ele é largo embaixo, uma base para ele não cair, Vekatzar Milemala, ele é mais estreito em cima, que dele cabelo está peludo para conseguir comportar as frutas. Afaishá, também a mulher é assim. Rehav Milemata, na altura do ventre, ela é larga, Vekatzar Milemala, e nos ombros ela é mais estreita, que dele cabelo está vlad, para poder comportar o feto em seu ventre. Isso significa que Vaiven, que Hashem construiu Havá, significa que mudou um pouquinho o formato de Havá. Antes disso, Havá tinha o mesmo formato que Adam Arishon, e depois Hashem mudou o formato de Havá para poder receber o feto. Depois de tudo vai vir lá, Hashem trouxe Havá para o homem, significa isso, Melamed Sha'asra Kadosh Baruch Hu Shoshvinut Le'Adam Arishon. Isso vai ensinar a gente que Hashem preparou o casamento de Adam Arishon com Havá, fez uma chupá, fez uma refeição para o casamento de Adam Arishon e convenceu Adam Arishon que seria bom ele se casar com Havá. O que isso veio ensinar a gente? Mikan, que a gente aprende Legadosh Yaseshush Vinud Lekatan. É bom para uma pessoa importante ajudar uma pessoa menos importante a se casar, como Hashem próprio ajudou Adam Arishon para se casar. Completa e a pessoa não acha ruim, não se sinta desrespeitado por causa disso, porque mesmo Hashem fez isso com Adam Arishon. Continua, manda amar Parzuf. Conforme o Bilam que fala que Havá era um outro corpo nas costas de Adam Arishon, quem era mais dominante? Quem decidia para onde eles iam andar? Tem dois lados dessa pergunta. Será que Adam Arishon decidia, ele era mais dominante porque o homem é mais espiritual, ele estudou mais Torá? Ou será que a mulher é mais dominante com relação a esse assunto porque ela é mais ligada ao mundo material? Então talvez ela é mais dominante com relação a isso de andar nesse mundo? Amar Ravnachum Bar Yitzchak falou, sabe, Mistabra, pela lógica de Zahar Sagi Bereisha, pela lógica, a parte macho de Adam Arishon era mais dominante. Detalhe, como está escrito na Braita, Lo Yalechadam Achoreisha. Não é bom para a pessoa, é proibido a pessoa andar atrás de uma mulher casada, a pessoa não ter nenhum pensamento negativo, Baderech, no caminho, Ve'afilu Yishto. Mesmo que seja a esposa dele, é proibido ele andar atrás de sua esposa porque é um gnai, é um desrespeito a ele. Ele estuda mais Torá, ele é mais espiritual normalmente, então ele tem que andar primeiro, na frente. Lizdamnalo alagesha. Por isso, se tiver uma mulher casada numa ponte, ele não tem outro caminho para andar. O que a pessoa faz? Se ela quer andar na cidade,
ele tem que pedir para ela ir para um canto, ele vai passar do lado dela e vai ultrapassar essa mulher casada. A pessoa que anda atrás de mulheres casadas, quando elas estão passando no rio, normalmente elas erguem um pouquinho a saia, para não molhar a saia bem, e pode chegar a revelar uma parte da perna. E a pessoa que está andando de uma forma constante atrás dessas mulheres casadas, coisa muito grave, não tem parte no mundo vindouro. Explica o Tosfot em Brachot, é só se ele realmente fez algum pecado com a mulher casada por causa disso, aí ele não tem Helek Olam Haba, ele não tem parte no mundo vindouro. Mas só se ele faz essa coisa proibida, ele tem parte no mundo vindouro, mas ele vai ser punido, como a gente vê na Gemara na frente. Continua. Tá no Rabanan numa braita. Hamartze ma'ot leisha miyado leyada. A pessoa que conta moedas de suas mãos, passando da mão da pessoa para a mão de uma mulher casada, ou miyada leyado, ou o contrário, das mãos dessa mulher casada para as mãos dele, bishvil sheyistakelba, ele faz isso lo alenon, porque quer prestar atenção nessa mulher casada, chas shalom. A filho do Mele Moshe Rabbeinu shekibel Torah me'ar Sinai, mesmo que ele tem tantas mitzvot quanto Moshe Rabbeinu, que recebeu a Torah no Har Sinai, lo yinakeh midina shel ginam, ele vai ser punido nos infernos, chas shalom. Be'alav katuv omer, sobre esse do pasuk, yad yad lo yinakera, de uma mão para outra mão, ou seja, a pessoa que passa moedas das mãos dessa mulher para as mãos dele, e vice-versa, lo yinakera, uma pessoa ruim, ele não vai ser inocentado. Lo yinakeh midina shel ginam, ele não vai ser inocentado do julgamento dele nos infernos, chas shalom. Amar Rav Nachman falou, o sábio, Manoach Amaretzaya, Manoach, o pai de Shimshon, Sansão, ele era Amaretz, ele era ignorante na Torá. Por quê? Chamava Yaakov, Vayelech Manoach Acharishto, dizendo que Manoach foi atrás de sua esposa para ver aquele anjo que apareceu para eles. Então, se ele foi atrás de sua esposa, então ele era uma pessoa que não conhece Torá, que ele não sabe que não pode andar atrás de sua esposa. Pergunta, Matkivlarav Nachman Baritzak perguntou, sabe lá meata, se é assim, Gabi Elkaná, comigo com relação a Elkaná, pai de Shmuel, que era uma pessoa muito grande, era um profeta, de Chtiv está escrito, Vayelech Elkaná Acharishto, Elkaná foi atrás de sua esposa, Achinami, você quer falar também que Elkaná é uma pessoa Maaretz? Com certeza não, Elkaná era um profeta. Vegabe Elisha, também com relação a Elisha, o profeta, mesma coisa, Vayakom Vayelech Acharea, Elisha foi atrás da Elisha Shunamit, aquela mulher que Elisha estava indo ressuscitar o filho dela que faleceu, foi atrás dela. Achinami, você quer falar que Elisha também é uma pessoa que é uma Maaretz, que foi atrás de uma mulher casada? Responde a Gemara, deve ser que eles foram por causa do conselho delas. Eles obedeceram o que elas falaram para eles fazerem, mas não foram atrás literalmente. Aqui também com relação a Manoach, ele obedeceu sua esposa, foi atrás dos conselhos de sua esposa para ver esse anjo. Amaravashi, foi Ravashi, o Limai de Amar Rav Nachman, conforme que a gente Rav Nachman, Manoach Amaretz, que Manoach era uma pessoa ignorante na Torá, Afilo beirav na melocará. Mesmo os psukim que as crianças sabem, ele não estudou, de como está escrito, Vatakom Rivka benarotea, Rivka levantou, e também suas ajudantes, Vatirkav na lagmanim, e ela montou sobre os camelos, Vatelach na achare haish, e foi atrás de Eliezer para encontrar Yitzhak, para se casar com Yitzhak. Velolifne haish, ela foi atrás de Eliezer, e não na frente de Eliezer, daqui a gente vê que o homem não pode andar atrás de uma mulher. Então Manoach não sabia isso, com certeza ele sim sabia isso, então Manoach ele foi atrás dos conselhos de sua esposa, e não é uma pessoa ignorante assim. Continua, maravilhoso, Yohanan, falou de Yohanan, Achareari, é melhor andar atrás de um leão, mesmo que a pessoa tenha um perigo de vida, é melhor andar atrás de um leão, Veló Achareisha, e não atrás de uma mulher casada, que a pessoa tem um perigo de perder todo o Olam Haba dele, se ele peca com uma mulher casada, caso shalom. Achareisha, é melhor andar atrás de uma mulher casada, Veló Acharei Avodat Kachavim, e não atrás de uma idolatria. Por quê? Porque a mulher casada, temos o receio que a pessoa vai chegar a fazer um pecado com a mulher casada, mas depende também da mulher casada, temos menos receio do que idolatria. Se a pessoa quiser fazer idolatria, ninguém vai impedir ele, então temos mais receio. Continua, melhor andar atrás de uma idolatria, mas não atrás de um betacnes. O que significa isso? A pessoa que passa pela porta do Betacneset, Bechar Shemit Palim, na hora que começa a reza, a pessoa passa reto do Betacneset, a pessoa que está negando a reza, negando a Hashem, Chas Veshalom, e é pior do que um receio que a gente tem, que a pessoa pode chegar a fazer idolatria, que a pessoa com certeza está fazendo um pecado,
E a Gemara em Brachot limitou muito esse caso. Significa que não tem duas portas para essa sinagoga, não pode ser que ele vai entrar por outra porta. Não se trata aqui que tem dois Bateknesset ou duas sinagogas nessa cidade. Se tem outra sinagoga, talvez ele vai rezar na outra sinagoga. Não se trata que a pessoa está com uma carga, ou está montado em um burro, por exemplo, que ele está ocupado com outra coisa, e está visível que ele está involuntário, que por isso ele não está indo rezar. E também se trata que a pessoa não está vestindo os tefilim dele. Se está vestindo os tefilim é um testemunho, é uma prova que ele sim acredita em Hashem. Ele não está aqui incluso nessa categoria que está negando Hashem, Chas v'Shalom, porque ele não está entrando na Bet HaKnesset. Continua, V'amar Rabbi Meir ben Elazar, falou Rabbi Meir ben Elazar. Todos esses anos que Adam Arishon estava se comportando, agindo como se tivesse excomungado, depois que ele comeu do fruto proibido, Hashem amaldiçoou Adam Arishon, ele ficou muito arrependido, ele ficou 130 anos agindo como um excomungado. Todos esses anos, Olid, Ruchin, Veshim Daledin, Velamed Yudin. São 3 tipos de espíritos negativos, ofensivos, que Adam Arishon estava procriando e se reproduzindo deles. A Gemara entendeu que ele estava se reproduzindo deles através de Havá. Sheneemar, como está escrito, Vaychi Adam Sheloshim Umeat Shana. Adam Arishon tinha 130 anos de idade. Vayolet Bedmuto Ketzalmo, ele teve um filho como ele, que era Shet, que era uma pessoa muito tzadik. Michal Dadain, a gente deduz que até aquele momento, Lav Ketzalmo, ele não estava tendo filhos tzadikim, pessoas boas, e estava tendo se procriando desses espíritos ofensivos. Pergunta agora, Meitive. Então a prova contra isso é Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir costumava falar, Adam Arishon Hassid Gadol, Adam Arishon era uma pessoa muito devota a Hashem, um tzadik muito grande. Kivan Shirash Neknessam Mitar Yadom, uma vez que ele viu que ele foi um motivo que causou morte no mundo, e Hashav Betanit Me'al Shloshim Shana, ele se sentou em jejum 130 anos e só comia de noite. O Piresh Minaisha, ele se afastou de Havá, Me'al Shloshim Shana, 130 anos. Ve'la Zarzeh Tenim Absalom, ele colocou em volta de seu corpo folhas de tenim, de figos, que é bem desconfortável. Me'al Shloshim Shana, 130 anos. A gente vê aqui que Adam Arishon estava afastado de Havá. Como pode ser que ele teve esses espíritos como filhos? Respondeu aqui que o que significa isso é com relação a Shechvat Zera, a semente da reprodução que saiu de seu corpo de uma forma involuntária, que se procriou e se reproduziu desses espíritos. Continua, Rabbi Meir ben Elazar falou, a pessoa pode elogiar um pouco a pessoa na frente dela. Se a pessoa quer elogiar mais a pessoa, todos os elogios dessa pessoa é só não na frente dela. Se for na frente da pessoa, parece que está bajulando essa pessoa, é proibido bajular pela Torá. É permitido elogiar um pouco a pessoa na frente dela, como está escrito na Torá, que Hashem falou para Noach, que você é o único justo dessa geração. Isso é parte do elogio de Noach. Kuló, Shilobefanav, pode elogiar totalmente a pessoa, todos os elogios da pessoa não na frente dele, dirtir como é escrito na Torá, Noach Tzadik Tamim Ayabedorotav. Noach era um justo íntegro que estava na sua geração, é o único justo íntegro dessa geração. Aqui a Torá conta todos os elogios de Noach, não na frente de Noach. Continua. Rabbi Meir ben Elazar falou, sabe mais dirtivo que está escrito na Torá, Veine Alezai Tarav Befia. Em relação àquela pomba que Noach mandou em sua arca para ver se já estava seco, Veine Alezai Tarav Befia, ela trouxe uma folha de oliveira, demonstrando que já podiam sair da arca. Essa é uma pomba muito especial, porque ela decidiu trazer uma folha de oliveira. Explica como é. Amra Yonah Lifnei HaKadosh Baruch Hu falou Yonah para Hashem, Ribonon Shel Olam, Rei do Universo, Yumen Zonotai Merurim Kazait. Eu prefiro que o meu sustento seja amargo como a azeitona, ou Mesurim Beatcha. Porém eu receba de você. Ve'ali Metukim Ketvash, não sejam doces como o mel, Vetluim Beyad Basar Vadam. E eu receba de uma pessoa. Ou seja, essa pomba estava pedindo para Hashem tirar logo ela da arca, que ela queria ser sustentada do sustento que Hashem dá para ela, mesmo que seja mais amargo, e não ser sustentada com o que Noach dá para ela, mesmo que seja melhor.
A prova disso, Ktivah Hataraf, tem sido que ela arrancou uma folha, Ktivah Tamatrifene Lechem Chuki, a mesma linguagem de Taraf, por causa que Shlomo Melech fala, Trifene Lechem Chuki, me deu meu sustento. Aqui também, essa poema estava falando para Hashem, me deu meu sustento. Continua, Rabbi Ben Elazar falou, o sábio, Kol Bait Nishmein Bo Divrei Torah Balayla, toda casa que se escuta Divrei Torah, palavras de Torah à noite, Shuv Enon Echrav, ela nunca é destruída. Shneimar, como está escrito na Torá, Velo Amar Aye Eloká, Osai, Noten Zminot Balayla, a pessoa não fala, cadê Hashem, o meu Criador? Por quê? Porque louva Hashem à noite, estuda a Torá à noite, quando a pessoa sofre uma destruição de sua casa, ele começa a falar, cadê Hashem? Essa pessoa que estudou a Torá à noite não vai chegar a perguntar cadê Hashem, porque a sua casa não vai ser destruída. Ve'amar Rabbi Ben Elazar, outro ensinamento de Rabbi Ben Elazar. Miyom shecharav Bet HaMikdash, no momento que foi destruído o Bet HaMikdash, no Bet HaMikdash os Kohanim, eles abençoavam o povo de Israel com o nome de Hashem, das 4 letras, Yud Kei Vav Kei, Hashem Havaya. Depois que o Bet HaMikdash foi destruído, Dayola Olam, é suficiente para o mundo, Sheishtamesh Besteot Yod. É suficiente para o mundo que eles vão abençoar Hashem e outras pessoas com 2 letras do nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei. As 2 letras são o rei. Mas Shneimar, como está escrito, Kol Neshama Te'alel Aleluia. Toda alma, todas as pessoas vão abençoar Hashem com o nome Yud Kei, nome de Hashem, de 2 letras. Continua, Amar Rabbi Ben Elazar falou o Sarinit Kalabavel. A Babilônia foi amaldiçoada depois que ela fez nas tragédias para o povo de Israel. Também os vizinhos de Babel foram amaldiçoados, que a gente sabe, coitado do ruim e coitado do seu vizinho também. Shomron foi amaldiçoado também, porém os seus vizinhos foram abençoados. Shomron era a capital do reinado de Yerovam ben Nevat. Depois que Shlomo Melech faleceu, Rehavam foi o rei de Yehudá e Binyamin, e as 10 tribos se rebelaram a Rehavam, e fixaram Yerovam ben Nevat como rei deles, e a capital desse reinado era Shomron. Hashem amaldiçoou Shomron e destruiu Shomron. Porém, os vizinhos de Shomron foram abençoados, para eles lembrarem dos bons tempos de Shomron, quando as pessoas lá eram tzadikim. A Babilônia foi amaldiçoada, também os vizinhos da Babilônia foram amaldiçoados. Como está escrito, a Babilônia virou uma herança de animais ferozes e pântanos. É uma maldição. E também os vizinhos de Babilônia sofreram através disso, que tinham feras lá, e bestas e pântanos. Shomron foi amaldiçoada, por os vizinhos de Shomron, dentro da terra de Israel, as outras cidades, as cidades de Yehudá e Binyamin, foram abençoadas. Porque Tirtiv Samti Shomron La'i Hasadeh Lematae Kerem. Hashem colocou Shomron como campos e vinhedos. Então, as cidades de Rehavam foram abençoadas porque tinham lá campos e vinhedos para eles. Então, foram abençoados. Essa é a diferença entre Shomron e Leavdil, Babilônia, que eram pessoas perversas. Você fala que a Gemara precisa deixar amanhã um novo daf com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém.